Deus fala na sua palavra, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar com todo o nosso coração. Então, as pessoas, às vezes, até pedem oração a outras, para que Deus faça alguma coisa por eles, mas eles não querem se submeterem a Deus. Eles querem que Deus faça algo por eles, mas eles não querem se humilhar diante da presença de Deus. E se humilhar diante da presença de Deus é simplesmente você apresentar-se diante do ser divino, poderoso, soberano e absoluto, como alguém que é mortal, alguém que é um vermezinho de Jacó. Quando você se apresenta nessa condição, você está se humilhando diante de Deus, demonstrando sua condição de vida, sua condição de sobrevivência diante de alguém que é absoluto soberano, diante de alguém que detém todo o poder. Aí você se humilha, mas isso na verdade não seria nenhuma humilhação, seria simplesmente você reconhecer diante de Deus aquilo que você é e reconhecer Deus quem é diante de você. Você diz: Senhor, é como aquele louvor que fala: porque Jesus me ama. Eu não posso explicar. Então, apesar de nós, Ele nos ama, né? Apesar de tudo que somos, apesar de quantas vezes nós nos decepcionamos, Ele continua amando a gente. Não é assim como os homens. Quando você decepciona uma pessoa 2, 3 vezes, essa pessoa já quer distância de você, mas Deus não. Deus, Ele quer estar próximo do homem. Ele diz assim: buscar-me e me achareis quando buscar do coração. Então tem que buscar. E diante disso, eu escrevi essa passagem desse versículo de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, na qual o apóstolo Pedro fala: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. Então Pedro diz: reconheça a decadência e a fraqueza de você diante de Deus, humilhe-se, clame, suplique, peça a ajuda de Deus e diga: Senhor, seja propício a mim, pecador. Ore como o publicano orou, olhando que não tinha coragem nem de levantar a cabeça e olhar para o altar do Senhor, porque ele se considerava um pecador e ele batia no peito: Senhor, ser propício a mim, sou pecador. Não sejamos como o fariseu que dizia que dizimava, que jejuava, que orava muitas vezes e que se sentia melhor do que aquele, que ele achava que era melhor do que aquele. Porque diante de Deus todos somos iguais. A graça de Deus é ministrada e derramada sobre a vida de quem Deus quer. Muitas vezes alguém que você julga como o maior pecador pode se encontrar depois de uma situação na qual ele possa olhar para você e dizer: eu já fui assim, pecador como ele, mas Deus me alcançou com a sua graça. Então a gente não tem que se gloriar de Deus. Quer o homem se gloriar, a glória em si Cristo e conhecer ao Senhor. Glória a Deus. Não é isso que Deus está dando, glória a Deus. Então ele fala: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Então, Deus, irmãos, para quem não sabe, o prazer de Deus é abençoar. O prazer de Deus é de ministrar só bênção sobre a vida do homem. Mas é necessário primeiro que o homem reconheça o que ele é, o que representa diante de Deus, porque a palavra de Deus fala que até nos anjos ele acha imperfeição. Então, se Deus olha para os anjos, se Deus olha para Miguel, olha para Gabriel e para todos os outros anjos e acha imperfeição neles, e nós? Então, humilhe-se diante da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo devido. Então, muitas vezes nós estamos passando por uma situação na qual nos humilhamos diante dos homens, e essa humilhação não é por uma questão de humildade, muitas vezes é por uma questão de interesse. Muitas vezes alguém
tem um cargo importante, alguém tem muitos recursos financeiros, alguém tem algo que pode beneficiar a sua vida, e você começa a se humilhar diante daquela pessoa, como diz o ditado, começa a puxar o saco, né? Puxando o saco daquela pessoa, querendo, louvando aquela pessoa constantemente, gabando aquela pessoa. Quer dizer, você fica o tempo todo querendo que a pessoa saiba que você quer exaltá-la. Aí você, quando quer exaltar alguém, você está se humilhando. Aí se humilha diante do homem, não quer se humilhar diante de Deus. Mas quando o homem se humilha diante do homem, ele não recebe. Ele não recebe nada não. Se for por interesse, ele não vai receber nada. Ele simplesmente vai ser como o sal insípido. O sal insípido, irmão, é aquele que fala, Jesus fala assim: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, ele não presta para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Então humilha-se diante do homem por interesse, vai ser pisado pelos homens. E Deus não tem nada a ver com isso, porque foi você mesmo que procurou a humilhação, quando você exaltou quem não deveria exaltar, e aquele que mereceu a exaltação você procurou exaltar. Então ele fala que a gente humilhando-se diante de Deus, no tempo dele ele vai nos exaltar, porque muitas vezes a gente está triste, está sem perspectiva de vida e sem nenhuma esperança. Mas quando a gente constantemente começa a se humilhar diante da presença de Deus, no devido tempo ele vai nos exaltar. A Bíblia fala assim: Deus exalta todo aquele que se humilha e humilha aquele que se exalta. Então a promessa está aí. Então ele nos deixa esse ensinamento: humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus. Vamos nos humilhar diante daquele que é poderoso, porque ele vai nos exaltar no tempo devido. Ele vai nos honrar. É como se dissesse: honre ao seu Deus, que ele também te honrará. Amém? Glória a Deus. Então, continuando, no versículo 7, ele aconselha: lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Então, você, quando está precisando de algo, você vai ter que recorrer a alguém para que você possa receber aquilo que você está precisando, seja na área profissional, seja o favor de alguém. Você vai ter que ir até alguém para receber o favor daquele alguém, e nada melhor do que receber o favor de Deus. Então, para receber o favor de Deus, humilhe-se diante dele, reconheça a sua condição de necessitado e de pecador, e procure se dedicar totalmente ao Senhor, e a seu tempo ele vai te exaltar. E você lança sobre ele toda a sua ansiedade. O que é você lançar a sua ansiedade? Você anseia por algo. Se você anseia por algo, você quer receber isso pelo qual você anseia. Esse anseio, ele se transforma numa ansiedade quando você deixa seu coração se acumular de angústia, se transforma numa ansiedade, porque você já não sabe como alcançar aquilo, mas o anseio está no seu coração, e esse anseio, quando ele causa um mal-estar, ele transformou-se numa ansiedade, e essa ansiedade você não deve carregar. Então, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Glória a Deus. Porque ele tem cuidado de nós. Então, ele cuida de nós. Então, sabendo que Deus cuida de nós, temos que lançar sobre ele a nossa ansiedade, um anseio do nosso coração. Quando começa a transformar-se em ansiedade, devemos pegar e fazer como o apóstolo Paulo falou: crie, por isso falei. Assim também falamos, nós cremos, por isso também falamos. Então nós falamos isso: Senhor, diante de ti, aos teus pés, estou lançando as minhas ansiedades, confiando que tu tem cuidado sempre de mim. O Senhor tem cuidado.
O apóstolo Paulo, ele também declara no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6: não andem ansiosos por coisa alguma. Então quer dizer que a ansiedade, irmão, é algo que Jesus Cristo, antes de todos esses apóstolos escreverem, já falou numa pregação aos seus discípulos: não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Pelo vosso comer, pelo vosso vestir, nem pelo dia de amanhã, basta a cada dia o seu mal. Então, Jesus ele nos alerta, nos dá esse mandamento, é um mandamento. O mandamento é para ser obedecido. E como é que eu posso obedecer um mandamento que às vezes eu acho que eu não tenho condições de obedecer? Eu digo, como posso eu conter a ansiedade que tem dentro do meu coração se eu estou angustiado? Então, lance fora essa ansiedade, confie em alguém que vai te ajudar, que é Deus. Se você confiar nele, essa ansiedade você vai lançar aos seus pés e ele vai cuidar de você. Então, creia nessa palavra, confie e lance aos seus pés a vossa ansiedade, porque ele sempre tem cuidado de vós. Não andei ansioso por coisa alguma, mas em tudo. Às vezes a gente restringe algumas coisas a Deus. A gente entrega quase tudo a Deus, mas não entrega tudo. A gente, certos anseios, certas fraquezas, nós não entregamos diante de Deus. Então, nós não estamos declarando tudo diante de Deus, porque algo está sob reserva. E não deve haver reserva diante de Deus. Mas em tudo, pela oração e súplicas, não ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Então, você primeiro tem que abrir seu coração totalmente diante de Deus, demonstrando que a sua ansiedade não vai te dominar. A ansiedade, muitas vezes, Deus me deu uma revelação através de um sonho sobre a vida de Adriana, e eu entreguei a revelação. Eu disse: Adriana, cuidado com o que você pede diante de Deus, porque às vezes, por muito insistir e por falta de sabedoria, Deus envia sobre nós o que nós estamos insistindo em pedir, e não é bom. Eu disse: porque você pode estar dizendo a Deus: Deus, me castiga, eu quero ser atropelado por um carro, eu quero sofrer um acidente, eu quero isso, eu quero aquilo, mas não quero me desviar dos seus caminhos. Então o homem está querendo determinar um ponto e um percurso pelo qual Deus deve seguir para que ele não se afaste. Deus tem poder de agir na sua vida e fazer o que ele quer com mais sabedoria do que o que você pode imaginar. Como é que eu posso determinar? Senhor, me castiga, mas não me deixa desviar. A oração não é essa. A oração é essa: Senhor, eu confio no teu poder, na tua capacidade de me sustentar. E por isso, eu reconhecendo minha fraqueza, eu te peço, me ajuda para que eu não possa desviar. Mas você me atropele, me mutile, faça isso e aquilo para que eu não desvie. Não, isso é oração sem sabedoria. Você vai insistir na sabedoria, numa oração que não vai te trazer benefício algum, e depois você não vai ter que se queixar diante de Deus, porque você insistiu em pedir aquilo. Eu disse: cuidado, Adriano, nas tuas palavras, nas tuas petições, para que Deus não faça o que Ele me mostrou no sonho. Eu sonhei que você estava vivo, mas você estava conectado ao seu corpo mutilado. E através disso, eu percebi que no sonho a voz de Deus dizia: o que você pediu eu te dei. Então oremos com sabedoria. Primeiro, para nós nos dirigirmos a Deus, a gente tem que primeiro colocar na cabeça o seguinte: que o amor de Deus, ele é infinito. As suas misericórdias
são sempre. Davi, quando Deus perguntou: você quer cair na mão dos seus inimigos, na mão do diabo ou nas minhas mãos? Davi disse: Senhor, eu prefiro cair nas tuas mãos, porque tu és um Deus misericordioso. Então Davi pediu para que caísse nas mãos de Deus, porque Deus é justiça, mas é misericórdia. Então ele foi julgado por Deus diante dessa situação, porque ele confiava em Deus. Quando confiamos em Deus, não precisamos dizer como é que Deus vai trabalhar, não. Ele simplesmente diz: eu estou te entregando essa ansiedade e esse medo na tua mão, toma só. Confia em Deus. Não ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas. Você tem que orar e suplicar. Dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, sou pecador. Senhor, determinadas situações na minha vida estão me deixando sem forças para te seguir, para te obedecer. Senhor, estou errando aqui. Você vai apresentando diante de Deus, diante da oração, suplicando ajuda de Deus, com ações de graça, já agradecendo. Ó Deus, graças te dou, que há um Deus tão bom e misericordioso pelo qual eu posso recorrer e sei que pode me ajudar. E Ele é fiel naquele que promete. Então, conhecendo a Ti, Senhor, na Tua bondade e misericórdia, eu sei que posso confiar. Então, o Senhor está trazendo alegria no meu coração em saber que não há ninguém mais fiel, amoroso e misericordioso em quem eu posso confiar. Então, isso é motivo de alegria. Você começa através da súplica e oração de graça, apresentando seus pedidos a Deus. Glória a Deus. Apresente assim seus pedidos a Deus. Amém? Glória a Deus. E continuando no versículo 7 desse mesmo capítulo, que é o próximo versículo, ele fala assim: que quando nós apresentamos diante de Deus toda a nossa ansiedade, né, com orações, súplicas e ações de graças, algo de bom vai acontecer no nosso coração. É algo que ninguém tem o poder ou domínio e que ninguém sabe explicar. É a paz de Deus que excede todo entendimento. Quando nós agimos dessa maneira, com orações, súplicas e ações de graça, entregando nossas ansiedades a Deus, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a mente em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, quando nós seguimos essa rota de entregar a Deus as nossas ansiedades, nos humilhando diante de Deus, com orações e súplicas e sempre agradecendo a Deus por tudo, a paz de Deus ela vai ser algo constante que vai nos guardar constantemente. E a paz de Deus que excede todo o entendimento. Você vai ter uma paz no seu coração que as pessoas não vão conseguir entender e compreender. Porque essa é a paz que excede todo o entendimento. Guardar no seu coração. O seu coração, primeiro, é onde correm as emoções. O seu coração estará blindado, guardado. E a paz que excede todo entendimento guardará o seu coração, guardará as suas emoções, para que você não tenha emoções erradas, porque muitas vezes pela emoção se toma decisões erradas. É por isso que a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem e perverso, né? Quem o conhecerá? Deus conhece o coração do homem, mas quando a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela entra no coração do homem, guardando os seus sentimentos e a sua mente em Cristo Jesus, aí sim a paz que é inexplicável estará sobre nós, e as pessoas vão nos ver como uma sombra na qual eles vão poder se abrigar. As pessoas vão ver em nós alguém seguro e forte, como uma fortaleza, e vão querer buscar essa fortaleza. Glória a Deus. Então é isso que Deus espera de nós. Amém? Glória a Deus.
O profeta Isaías, ele declara algo que só tem quem conhece o Senhor, né? Só tem quem anda com o Senhor. Ele fala: tu, Senhor, guardarás em perfeita paz. O que é uma paz perfeita? É a paz que não se abala com nada. Você pode ter uma guerra acontecendo ao seu redor e você está guardado por essa paz. Porque o salmista Davi declara isso no Salmo 27. Ele diz assim: ainda que um exército me cercasse, meu coração não temeria. Então o coração precisa estar em muita paz para poder o exército cercar e a pessoa não temer mal algum, né? Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Glória a Deus. Então tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Qual é o propósito? O propósito de quem confia em Deus. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, por quem te confia. Glória a Deus. Amém. Tanto aí quanto lá, literalmente, você está assim, ele enviará seus anjos com guarda. Seus exércitos. Glória a Deus. Você vai guardar tanto lá na outra como nessa aí. É literalmente no oriental, ele enviará seus anjos para guardar. Glória a Deus. É como está no Salmo 91, né? Que fala que porque ele dará ordem aos teus anjos para que te guardem todos os teus caminhos. Então, tu, Senhor, guardarás em perfeita paz. Se a pessoa está em paz, é porque não está temendo e está seguro, né? Aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Deus fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Altíssimo descansará. Direi: Senhor, eu refúgio a minha fortaleza, nele confiarei, porque em ti confia. Então, ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito para que guardem todos os teus caminhos. Glória a Deus. Essa é a segurança que nós temos de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Isaías. Eu acho que não sei se é 22, né? Glória a Deus. No Salmo 119, versículo 165, como nós estamos falando de ansiedade, são duas coisas que se contrapõem: a ansiedade e a paz. Quem tem ansiedade não tem paz, e quem tem paz não tem ansiedade, né? Então, glória a Deus. É por isso que Jesus fala assim, que a gente, quando chega, a gente deve saudar as pessoas com a paz do Senhor. Por quê? Porque quando a paz de Deus ela alcança alguém, essa pessoa já sente algo diferente, na qual ele estava tão nervoso, preocupado, agora veio uma paz sobre mim. Essa paz que esse ano todo vermelho, né? Então, a paz se contrapõe à ansiedade, a paz se contrapõe à guerra, a paz se contrapõe à dúvida, à falta de fé. Então, os que amam a tua lei desfrutam a paz. Então, quando nós amamos a lei de Deus, é quando nós começamos a desfrutar a paz. Por quê? Porque o nosso coração está confiando. Nós estamos com o coração confiado em Deus. A partir do momento que nós estamos confiados em Deus, nós estamos em paz. Os que amam a tua lei, quem ama, hein? Quem ama a lei?
quando a pessoa ama, assim, você confiar na palavra de Deus é o correto, mas quando você ama a palavra de Deus, você vai desfrutar de uma paz eterna. Os que amam a tua lei desfrutam a paz e nada há que os faça tropeçar. Glória a Deus. Não tem nada. É por isso que ele fala assim: não tropeçarás com o teu pé em pedra alguma. Né? A respeito dos anjos também, né? Porque ele dará o nosso olho para que sustente em todos os teus caminhos. É uma proteção tremenda, né? É anjos, é a paz e é a lei, né? A lâmpada. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, você está observando o caminho. Como é que você vai tropeçar em pedra? E aí é que você se distrai, você tropeça porque os anjos tiraram pedra do caminho para defender. Os que amam a tua lei desfrutam paz e nada há que eles façam tropeçar. Glória a Deus. Vale a paz também, né? Essa paz que o apóstolo Paulo estava falando a respeito da igreja. Na igreja estava tendo dissensões, estava havendo divisões, né? E essas divisões faziam com que umas pessoas se sentissem melhor que outras e outros se achassem menos privilegiados diante daqueles que tinham mais privilégio. Mas Deus nos chamou para a paz, não foi? Foi para a paz que Ele nos chamou. Pois Deus não é Deus de desordem. Deus não quer desordem no povo dele, Ele quer uma coisa bem ordenada. É por isso que Ele fala que se deve fazer tudo com ordem de essência. Para que Deus trabalhe, né? Como é que Deus vai trabalhar se não tem ordem de essência? Se um quer de um jeito, outro quer de outro, não. Vamos chegar a um acordo comum diante da verdade, diante da palavra, diante de Deus. Vamos ver o que é que Deus nos diz a respeito disso. Então, a gente busca em Deus uma resposta. E Deus dá a resposta, porque tem a resposta para toda a sua palavra, né? Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Como em todas as congregações de santos. Em todas as congregações em que o povo é considerado santo, há um Deus que promove a paz. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é fiel. Aleluia. Olha só, muitas vezes nós tememos assim os desafetos, né? Como diz a já tem pessoas que desafetam assim. O apóstolo Paulo, ele fala assim: se for possível, eu acho que é entender, né? Se for possível, quanto estiver em nós, tem paz com todos os homens. Então, ele fala: faça o possível para você ter paz com todos os homens. Às vezes não é possível, né? Mas você faz o possível. Mas não se preocupe não, faça a sua parte, porque Deus fala assim: quantos caminhos de um homem são agradáveis, no Provérbios 16:7. Quantos caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos vivem em paz com Ele. Até os inimigos vivem com uma bandeirinha na paz. Já está certo. Glória a Deus. Então é isso que Deus faz com o homem que confia em Deus. Se o seu caminho for agradável diante dele, Ele vai fazer isso na sua vida. Ele é fiel. Quando o homem é fiel, assim, nós não podemos dizer que somos tão fiéis, mas ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel ao que Ele deixou a Deus. Então, quando a gente busca andar no caminho do Senhor, Ele faz com que aquele que estava tentando tirar a nossa vida, estava tentando nos prejudicar, estava tentando atrapalhar a nossa caminhada, Ele faz com que aquela pessoa tenha um surto de consciência e diga: rapaz, eu vou deixar aquele cara de lado, apesar de eu gostar dele, mas eu não vou querer guerra, não vou querer paz com ele. Então ele se afasta, porque há um homem que o caminho dele é agradável ao Senhor,
Deus faz com que até os seus inimigos tenham paz com Ele. Glória a Deus. Aleluia. E para encerrar, nós vamos para Mateus. Eu não escolhi essa mensagem para escrever ali, para que ela tenha sido dos casos, mas está aqui em Mateus capítulo 6, se eu não me engano, é assim, que fala sobre a solicitude da vida, né? É isso mesmo. Você disse agora, Deus. Jesus, ele, no Sermão do Monte, ele deu um ensinamento muito profundo, né? Ele fala das bem-aventuranças. Primeiro, ele fala: bem-aventurado. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurações vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Em Mateus capítulo 6, 25, ele continuando esse ensinamento no mundo das bem-aventuranças, ele fala: portanto eu vos digo, não se preocupem com a sua própria vida. Então isso é a ansiedade do homem, se preocupar com a sua vida constantemente. Não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. Glória a Deus. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Glória a Deus. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal.
isso é um mandamento. E esse mandamento a gente devia seguir, mas a gente, da nossa fraqueza, nós como homens de pequena fé, não seguimos, né? Mas se nós fôssemos homens que tivessem a fé, pelo menos, como grão de mostarda, tudo estava resolvido. Então não se preocupe com o que quero ver, com o que quero vestir. Às vezes a pessoa está desempregada, fica preocupada, mas se tivesse essa fé que faz com que ele se sinta seguro e ele saiba de fato o que ele confia, ele não vai se preocupar com coisa alguma. Ele diz, até agora Deus está sujeitando os pássaros que estão voando no céu, ele vai sujeitar também. Ele diz que eu sou mais importante do que esses pássaros. Glória a Deus.